Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Meus irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós alegramos, quando somos da casa do Senhor, o Senhor se alegra. E a alegria dele é a força que eu e você precisamos para manter de pé. A alegria dele, porque ele diz que diga para o fraco que eu sou forte. Então, quando nós achamos que estamos fracos, aí no fraco ele nos faz forte. Vou trazer uma mensagem para a igreja essa manhã, a qual o Senhor colocou no meu coração. Está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo número 21, em nome de Jesus. Capítulo 18, a partir do versículo 20. Em nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo de número 18, a partir do versículo 20. Para a glória de Deus. Graças a Deus. Deus é fiel. Aqui está Provérbios acerca de vários assuntos. E hoje o assunto vai ser sobre a palavra. Olha o que a palavra do Senhor diz no Provérbios 18, a partir do versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. O que acha uma mulher acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com roubos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Amém? Somente isso. Eu estava meditando nessa mensagem. E a Bíblia fala do fruto da boca, cada um fartará o seu ventre. Dos seus renovos, dos seus lábios fartará. Aqui no Provérbio, sobre vários assuntos, está falando da palavra. Então, para nós entendermos o que a palavra tem poder, nós temos que ir para a Bíblia. A Bíblia mostra que Deus enviou Moisés para resgatar o povo de Israel, que estava sendo escravo lá no Egito. A Bíblia fala que Faraó estava escravizando o povo de Deus. Ele estava vivendo como escravo. Aí Deus vai e manda um homem chamado Moisés, profeta do Senhor, servo do Senhor, com o seu irmão Arão, para ir até o Egito, até Faraó, resgatar o povo dele. Moisés até entendeu, porque nosso Faraó era um rei, cheio de exércitos, soldados. Mas Deus falou: não temas, eu estou contigo. Somente. Mas o que eu vou dizer para Faraó, filho do livro, colocarei palavras. E a Bíblia fala que Deus vai e manda Moisés chega lá e resgata o povo. No meio do caminho, o povo começou a murmurar e disse: era melhor que nós morrêssemos lá no Egito que ficasse aqui no deserto sem água. A palavra tem poder. Eles morreram no Egito, eles voltaram atrás. Porque a palavra que saiu da boca deles foi concretizada. A palavra tem poder. Para nós entendermos o que é o poder da palavra. A murmuração, eles voltaram para trás. O que eles lançaram, a palavra que eles lançaram, foi o fruto que eles colheram pelo ventre deles. O fruto que eles comeram. E aqui está falando: o fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Eles se fartaram daquilo que eles queriam. Eles desejaram a morte, não desejou a terra prometida. Só porque faltou água por tempo. Não é nada diferente nos dias de hoje. Tem muitos crentes que, enquanto Deus está operando, Deus está abrindo porta, glória a Deus, aleluia. Mas a hora que a água dá
algo que perde a porta de emprego, manda embora, uma vez enfermidade, começa a murmurar. Os crentes de hoje estão olhando para o mundo. Porque o fulano não é crente, não acontece com ele. É porque o fulano, ele não vai para a igreja, mas ele é próspero. Está olhando a vida do mundo. Está olhando para o Egito, querendo voltar para trás. Está desejando algo que não é seu. Isso aí se chama inveja. Deus não opera com isso. Então a Bíblia mostrando para nós que hoje, no dia de hoje, está diferente. Costuma estar até bem pior. Porque o povo antigamente, Judas trocou Jesus por 30 moedas. Hoje o povo troca Jesus por uma novela, por um TikTok, troca Jesus por quê? Pelo homem. Eu vou na igreja porque Deus vai usar, vamos falar de Deus, usa não, primeiro você tem que ir na igreja por causa de Deus, salvação. Aí nós vamos para uma mulher, a mulher com fluxo hemorrágico, palavra tem poder, prega sobre a palavra, o poder da palavra. Ela colocou na mente dela, somente de eu tocar nas vestes dele eu serei curado. E a palavra se concretizou na vida dela, a palavra. Hoje eu quero levar para a igreja a palavra que sai da minha e sua boca, ela tem poder. Às vezes você está assim, mas por que tu está dando errado? Porque a palavra que está saindo da sua boca é a palavra errada, não é a palavra certa, não é a palavra de Deus. Mas pastor, por que tu ora? Você ora, mas não vigia. A palavra tem poder. A mulher com fluxo. A Bíblia fala que mostra que ela conhecia Jesus, ela ouviu falar. Ela ouviu falar de Jesus. Só que, meus irmãos, ela foi ousada, porque naquela época, uma mulher que tinha fluxo, ela tinha que ficar separada, ela tinha que ficar tocando. Ela não, ela sabia que se ela fosse até Jesus no meio do caminho, se alguém olhasse para ela e descobrisse ela poderia ser apedrejada. Imagina como tirou chegando naquela mulher com fluxo, vão apedrejar ela. Não, ela não olhou para o problema, ela não olhou que ela poderia morrer. Mas ela disse, eu morro tentando. Imagina que ela pensou assim, é melhor eu morrer tentando do que eu morrer parado, passando que eu já estou morta. Tem 12 anos que eu estou com fluxo. Eu imagino que ela pensou assim, tem 12 anos que eu já estou morta. Tem gente que nós vamos ter igual o pessoal lá no Israel, sabe aqueles ossos secos que Deus enviou a Ezequiel no vale? Aqui é o povo do Egito que estava vindo, que Moisés estava planejando, que ia morrer no Egito, do que passa sede. Aí eles morreram. Aqueles ossos ali que Deus levou Ezequiel em espírito, era o povo de Israel, Salvador. Tem pessoas que estão dentro da igreja, eles não estão. Infelizmente, estava igual aquela mulher com fluxo hemorrágico. Ela estava respirando, ela estava morta. Porque ela está assim, ela tem 12 anos. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou na mente dela, ela pensou positivo. Tudo que as pessoas falam dele acontece, então eu creio. Eu não vou precisar fazer muito, somente eu tocar, você nem contar. E a Bíblia fala assim, foi com a palavra. Jesus não olhou para ela, Jesus não olhou falando, se colocava na cabeça dela dizendo, seja curado, não. Jesus não viu ela, Jesus não conhecia ela, ela não conhecia Jesus. Mas ela falou, se eu tocar, é a palavra. Tem atitudes, meus irmãos, nossa, amém. Vocês vão nascer boas atitudes, bons comportamentos, testemunho. O testemunho vai mais que uma palavra, mas se você decidir tomar uma decisão de fazer o certo, Deus faz para você. Imagina tem dia que a gente acorda, não dá nem vontade de sair da cama. Imagina você chegar assim, hoje eu estou tudo dolorido, eu não estou vontade de sair da cama, eu vou prostrar. Aí a minha vai dia, à tarde, à noite, você está lá deitado. Vai acontecer o quê? Ficar prostrado, resolveu. Agora, quando você determina no nome de Jesus, eu sei que esse mal não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. O mesmo Deus que fez meus olhos abrir vai me colocar de pé. Você já levanta e diz, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Não é o Deus que vai me parar, não é o feiticeiro, não é o benzedor. Quem vai me parar é o mesmo. Porque eu que tenho as atitudes, então a minha atitude é de servir. Eu sou servo do Senhor. O Senhor que vai me colocar de pé. Você tem que determinar o milagre. Não sai da cama levanta de pé, não sai não por ele. Porque nós não tem começa o dia de doer, ninguém fala deita ele, ninguém joga no chão, sabe por quê? Porque
Porque onde tem joelho dobrado, tem presença, tem unção, tem milagre. Ninguém derruba, meus irmãos, aquele que é vencedor em Cristo Jesus. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que a palavra, ela tem poder, meus irmãos. Ela tem poder. Ela tem poder para dar a vida, tem poder para tirar. Isaías, ele vem ensinando para nós aí um dos maiores profetas dessa Bíblia. Ele que Deus usou ele para falar que havia um. Ele teve a visão que havia um para salvar todos. Se nós formos entender Isaías falando, Isaías chega e fala assim, lá em Isaías 55, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Então, nós entender que se lança uma palavra, volta aquela quantidade para nós. Porque ele fala, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes o que? Prosperará naquilo que eu enviei. Isaías é o homem de Deus, profeta de Deus. A Bíblia fala que no lugar que Isaías chegava, Samuel, o povo chegava, é de paz a sua vida. Porque eles vinham para trazer o recado de Deus. Aí ele fala, Isaías dizendo para mim e para você, ó, a palavra sai da tua boca até a tua letra. Se você fala que é bênção, é bênção. Um dia um pastor do meu lado, pastor, como é que está? Foi só vitória no nome de Jesus. Ele falou, toda vez que eu te vejo, você fala que é só vitória no nome de Jesus. Porque a vitória é nossa no nome de Cristo. Nós somos mais que vencedores. Agora, se a vida tem crente, você chega perto dele, só sabe murmurar. Como é que foi seu dia ontem, irmão? O dia o missionário falou sobre que pessoa dessa, infelizmente, o missionário casado, você tem que afastar dela, porque ela acaba te contaminando. As más companhias provocam os bons. Tem pessoas que chegam perto, como é que foi seu dia ontem, irmão? Parei, desanimado. Parece que tudo está dando errado. O sinal fechado. Quem tem que fechar, né? O carro parecia que estava bebendo muito. Os passageiros subiram muito. Foi pegar o ônibus. Estava cheio, deu sentar. Só via os problemas. Aquela pessoa que só vê os problemas. Famoso no cruzeiro, carne só vê as camisas, mas não vê as picanhas chegando. Não vê as carnes boas. Antes de virar carniça, cara, às vezes deixa de comer a carne e espera feder para depois ver. Agora você não vê falando assim, graças a Deus. Ontem Deus me colocou de pé, saí para trabalhar. Não foi como eu queria, mas foi como Deus quis. Eu sei que grande livramento Ele deu ainda na vida. Ele colocou aquelas pessoas que eu precisava no meu caminho, não aquele que eu queria. Comece a fazer assim que você vai entender o que Deus fala. Tem dia que eu vou lá em casa e falo, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu continuo fazendo. Deus quer que você fale com Ele sozinho, particular no pensamento. Ele quer ter diálogo com você. O que você fala com Ele é o que Ele vai ouvir, Ele que vai levar. Então nós temos que entender, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que coisas que estão saindo da nossa boca? Eu tive uma época da minha vida que eu estava tentando dizer, estava olhando somente os povos. O varão já foi aqui na ela, mas deveria andar com o Senhor. Em vez de você levantar, que o ônibus está desanimando. Então tem pessoas que dizem assim, mas por que ninguém quer andar comigo, ninguém quer me chamar para ir para o lado de... A palavra traz vida ou traz morte? A palavra sai da sua Bíblia traz vida ou morte? Tem hora que nós sempre mudamos o foco. Você tem que até hoje nós falando não trouxe fruto, tem que trazer fruto. Uma árvore tem que dar fruto. Então nós temos que mudar o jeito de plantar as sementes. Até hoje nós estamos aguando demais, não está dando jeito de pesquisar o tempo de irrigar. Às vezes nós estamos tão focados em ler a Bíblia, nós lemos
Nossa, pastor, já li a Bíblia 5, 10 vezes. Mas na minha Bíblia não fala que tem que ler a Bíblia. Fala para meditar, examinar as Escrituras. Eu falo com a minha esposa, não tem vergonha de falar com ninguém, meu irmão. De lá no monte, um varão, plantando o saco, rascando o chão, cajado na mão, perguntando assim: quantas vezes você leu a Bíblia? Eu falei: nem, irmão. Quantas vezes você leu a Bíblia? Eu falei: nem, irmão. Ele olhou para mim: você prega? É. Ele falou: já li a Bíblia 17 vezes. Eu falei: você prega ou não? Eu falei: a glória de Deus, tem semana que eu prego 17 vezes por dia. E se Deus permitir eu pregar no meio da rua, se Deus falar que eu pregar lá no monte, eu e Deus pregar para os anos, eu prego. E continuo pregando. Falei com ele: mas eu aprendi uma coisa. É melhor você ler uma página da Bíblia 10 vezes do que você ler 10 folhas. Às vezes você lê 10 folhas da Bíblia, mas não entende nada que você leu. Mas se você pegar uma parábola, eu aprendi que Jesus falava com os discípulos em parábolas. Nós temos que entender mais ou menos o que é parábolas. Tem uma letrinha preta aqui que é o tema. Você lê ele até no novo. Não entendeu, volta, fala de novo e lê. Não é sair lendo todo doido, não, porque a gente está pegando um jornal super, pegando revista e lendo todo não. Você já viu quando você chega no médico? Médico não só olha para você só. Você já viu que tem uns que é assim, né? Só dá aquelas balançadas. Mas o verdadeiro médico é que examina. Ele começa, está doendo aqui? Está doendo aqui? Começa a colocar uma barriga. Assim somos nós. Eu li, não entendi, eu li de novo. Vai ter palavras, meu irmão, na Bíblia que você não vai entender. O crente tem que ter um dicionário bíblico para pesquisar o que ele tem. Eu sou curioso. Eu estava lendo a minha Bíblia na Babilônia. Eu falei assim: o que é Babilônia? Tem que buscar o que é isso. Aí eu chego para a pessoa: a grande Babilônia. O que é grande Babilônia? O povo tem que entender que é grande confusão. Nós temos que saber entender. O povo perece por falta de conhecimento. Aceita qualquer coisa para incluir. Eu conheço pregadores, mas vão estar caindo dente. Eles leem a Bíblia. Não prega não, só lê um versículo para você meditar ali. A pessoa tem 30, 40 anos de ministério. Leu aqui, ó. Igual eu li aqui. Do fruto da sua boca, de cada um se fartará do seu reino. E seus renovos dos seus lábios se fartarão. Meu Deus, você medita nessa palavra em casa. Se você meditar em casa, estava na igreja. Deus levanta cada um para cada coisa. Se a pessoa está preparada para pregar ou não, pastor, por enquanto não dá. Poderá um cego e a outro? Jesus falou. Mas você chega na igreja pedindo um conselho, uma liderança, eles olham para você assim. Eles estão precisando daquele conselho. Isso aí é um cego e a outro. É o que eu falo com a minha esposa: Deus me perdoa. É um tal de pessoas que não é casadas, pregando em público casadas. Pessoas que não têm um filho pregando na igreja, ensinando que você tem que cuidar do seu filho. Pessoas que encostadas, Deus me perdoa falar, no outro não gosta de trabalhar em nada, querem te pregar para você como você deve cuidar das suas finanças, como você tem que economizar, como você tem que fazer. Se eles não fazem, se você quer que alguém faça, tem que fazer. Tem coisas que você não precisa fazer, não tem que falar muito não. As pessoas vão olhar para você: fulano sabe administrar, vou pedir um conselho. Você nem precisa pregar. Eu falei com uma pessoa assim: como você pode me ensinar eu a administrar algo se você não sabe administrar? Não tem como. Aí você vai em Jesus dizendo: quando é certo e amo. Assim hoje nós estamos falando, tem tudo a ver com a palavra que sai da nossa boca. A Bíblia está falando que a morte e a vida estão no poder da língua. Você já viu quando nós vamos conversar ali com o movimento?
E aquele que ama comerá o seu fruto. É nós pensar antes de falar. Ele fala, isso da que eu vi, eu já falei. Então está comendo tudo que você está falando. Quando você fala demais, você pode ter certeza que vai ter que ouvir demais. Quando você ouve demais, você vai aprender demais. Jesus disse que sabe aquele que ouve. Tardar no falar. Tem que ser tardar, quer dizer o quê? Ouvir antes de falar. Todas as pessoas que falam muito tropeçam no falar. Eu tenho vezes que eu gosto de chegar em lugares, vou pregar, tem gente que tem igreja que chega e quer falar o pregador, mas não, cara, estou pregando agora, vou sentar lá no último banco. Não vem cá aqui nesse lugar, não, não é lugar não, é lugar do líder da igreja, lugar de Jesus. Eu estou lá. Jesus disse assim que o primeiro será o quê? O derradeiro. O derradeiro será o primeiro. Então nós temos que aprender, meus irmãos, com a Bíblia. Tem gente que já quer chegar na minha igreja sentar no altar, quer ser visto. E quem tem que ser visto não é eu, é Jesus. Aí eu gosto de ser o último, sabe por quê? E todo mundo está virado para cá e vai olhar, volta. Ninguém vai ver. Sabe por quê? Passará céus e terra, mas a minha palavra vai passar. Então quem dá a última palavra é Deus. Então na hora que eu vou pregar, quer dizer que o pregador está certo. O que Deus quer falar, ele vai fazer. Aí o povo vai falar, meu, aí eu todo assim. Será que ele vai fazer? Será que ele vai usar a revelação? Como é que Deus vai usar? Nós vamos ler a Bíblia, que o resto Deus faz. Então, meus irmãos, Provérbios de Salomão. A Bíblia fala que Salomão era o mestre da sabedoria. Tem pessoas que dizem assim, mas tudo está dando errado para mim. É porque só fica desejando mal para os outros. E está colhendo. Xinga os outros com nome ruim. Esses homens estão colhendo. Costuma lançar as palavras dos próprios filhos, esposa, de marido, de família. Às vezes o dia não está bom, começa a xingar os nomes ruins e quer coisa boa. Como quer colher coisa boa, você está plantando coisas más? Como pode, meus irmãos, uma pessoa querer tomar leite? Você não está lá para ter vaca, para colher o leite? Aí eu mexer com a vaca dá um trabalho. Ela come. Tem que tirar o leite, dá trabalho. Quer coisa boa, mas não quer ter trabalho. Tem pessoas que ficam assim, ó, pastor, o meu sonho é ter uma casa. Deus realiza sonhos. Mas o que você tem feito para você ter uma casa? O meu sonho é ter um esposo. O que você tem feito? Não é sempre procurando, não. É orar a Deus. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor você que não. Tudo que você faz através da oração, vem Deus. Mas o dia que Deus te colocar algo no teu mão, cuida. Cuida daquilo que Deus te deu. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que for fiel no pouco, no muito, é honrará. Ali não está falando só de dias de oferta, não. É de tudo. Se você é fiel, agradece a Deus que colocou arroz no feijão, você pode ter certeza que ele vai colocar carne. Se é fiel no arroz, feijão, a carne, ele vai colocar os legumes, as verduras. Se você agradecer, ele colocou de pé, ele vai te dar saúde. Tem coisas que não todos os crentes, certo? Você tem tribulação, tem aflição, vai ter beleza, sim. Mas maior é aquele que nos chamou. Se nós pararmos com o problema, nós vamos parar, vamos promoção. O inimigo, ele quer isso mesmo. Ele quer que nós ficamos quietinhos. Eu estava assistindo esse dia uma minissérie Paulo, interessante. E eu estava falando da minha esposa. Apóstolo Paulo foi um dos homens mais perseguidos da Bíblia. Mas sabe por que ele foi perseguido? Porque ele não só falava de Cristo, ele vivia. Quando ele dizia lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado por este mundo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho interessante que Paulo, ele não andou com Jesus, mas ele teve um encontro. E os próprios discípulos de Jesus começaram a seguir ele. Porque ele fala e morre. Ele prega, ele não teme. Porque Jesus não temia.
E hoje os crentes de hoje, eles estão temendo mais o homem do que a Deus. Eles estão obedecendo mais o homem do que a Deus. Fui fazer uma visita esse dia lá com minha esposa. E o pessoal lá pediu e tal, busquei dentro da palavra, falei, hoje, vou dar um exemplo por mim, porque o maior testemunho ele vem de nós. Eu falo com o pessoal lá, eu não gostava de vestir calça, camisa social, calça social, fui trabalhar numa empresa de ônibus. E lá para mim trabalhar, se eu quisesse trabalhar, tinha que ser calça social, sapato social, camisa social. E eu queria entrar na empresa, o que eu tinha que fazer? Obedecer. Eu tive que, toda a autoridade é constituída por Deus, eles deram autoridade acima de mim. Então eu tive que obedecer às autoridades, Romanos capítulo 13, que fala sobre isso. Obedeci, peguei um uniformezinho bonitinho, e eu fui comigo a camisa, tem que ser dentro da calça. Eu falei, não, dá advertência, a camisa da calça. Passadinha, tá? E ali eu estava de calça social, camisa social, sapato social. Eu obedeci o que? O comando humano. E as pessoas querem servir a Deus do jeito que elas querem. E Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é dono do mundo. Ele é o Criador de tudo, até o serviço. Tudo bem, cara. Então, para nós fazer serviço, Ele fica no jogo. Aí, quando você fala com uma pessoa que veste da igreja, já se fecha a cara. Mas agora para o homem não fecha, não. Por causa do dinheiro. Então nós vamos servir lá e virar a alma que é Deus. O Deus do dinheiro. Então se nós não entendemos, vamos levar para os dias de hoje, da mesma forma. As pessoas não querem obedecer a Deus, mas querem que Deus. Quer que Deus faça para eles, que Deus fosse entregar. Mas o homem, eles obedecem. Você já viu que chega no serviço, se o serviço é 7 horas, lá para chegar atrasado, tem que voltar. Ele chega até adiantado. Agora você já viu na igreja, como as pessoas têm dificuldade de chegar no horário, você no horário. O culto de 2 horas parece que é 12 horas. Parece que não vai passar, começa a olhar no relógio, parece que o tempo vai agarrar. Agora no serviço não. Já hoje, 8 horas de serviço passou rapidinho. E assim, meus irmãos, que somos nós, reclamam mais do que agradece a Deus. E Deus, Ele está em todo lugar. Tem gente que acha que Deus está dentro da igreja. Tem pessoas que assim, eu ando até sem camisa, Deus não está preocupado com roupa, não. Mas então por que não vai para a igreja sem camisa? Ah, não vai à igreja de oração, não é só na igreja de oração. A Bíblia diz: sede santo, pois sou santo. Nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor que habita em nós, Ele tem em cima de nós. Então é muito fácil eu querer algo de Deus. Agora eu quero saber obedecer. Então está pronto dentro de todas as Bíblia fala que o Espírito, Ele está pronto. Mas será que nós estamos prontos? Eu sei que Deus, Ele é certo. O errado são nós. Deus, Ele está pronto. Eu tenho que me prontificar. Deus não vai descer para falar com você que você tem que aceitar Ele. Ele não vai descer para falar com você que você tem que batizar. Ele já falou na palavra. Ele não vai descer para falar com você que você tem que tomar atitude. Ele vai fazer o impossível na minha sua vida. Porque Deus é Deus do impossível. O impossível nós não temos que fazer. E não adianta não. Todos os clientes que fazem murmurando só fica travado, igual o povo do Egito. Só rodando em cima. Está igual no livro de Números 14. Rodando em cima, só fica lá, murmurando. E os murmuradores sempre voltam atrás. Então nós temos que ter posição. Temos que tomar posição de vaso. Olhar para a situação como Paulo ele olhava. Acho interessante que Paulo, quando eles lançaram da prisão em Priscila, se uniu para Paulo e agora, Paulo, o que é que nós vamos fazer, Paulo? E nós vamos adorar. Imagina, estavam os dois ali. Imagina se Paulo fosse olhar para o lado de cima, o que nós vamos fazer para o lado de cima? Vamos chorar.
começar a murmurar. Ah, Deus, nós estamos pregando a palavra do Senhor, meu Deus. Por que o Senhor permitiu nós ser presos? Imagina se Paulo começasse a fazer esse canto. Eles iam ficar na cadeia até a morte. Ia fazer igual o povo do Egito. Mas Paulo não. E agora, Silas? Paulo, o que nós vamos fazer, Silas, dizendo para ele? Nós vamos adorar. Paulo disse: se Deus permitiu nós cair aqui dentro, porque tem algo para fazer. E aqui Deus mostra que o povo aceitou Jesus. Até o carcereiro, que não queria nem papo, aceitou Jesus. O próprio carcereiro veio e disse para ele assim: o que nós temos que fazer para ser salvo? Lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. E Paulo, se olha para ele e disse: crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, na hora do problema é a hora que você tem que levar. Na hora de dificuldade que você tem que louvar. Porque ele fala: nós estamos adorando, ele está abrindo o gol, ele está quebrando cadeia. Porque ele quebrou as cadeias cadeadas. Imagina, preso, aquele subsolo, braços acorrentados, perna acorrentada. Os crentes de hoje não querem isso mais não, mas os crentes de hoje não estão aguentando isso aqui, é uma gripe. Começa a gripar, meu Deus. Não estou aguentando. Aí eu penso assim, mas se não estava no mundo gripado, não reclamava dele. O crente de hoje eles vão estar conseguindo entrar na igreja. Mas eu não vou voltar naquela igreja, eu não vou falar de cara feio. Os crentes hoje estão difíceis. Quando eu vou na igreja pregar, se a pessoa fecha a cara para mim, eu falo: hoje eu fiz a vontade de Deus. Hoje eu preguei aquilo que Deus mandou eu pregar. Agora, quando eu começo a pregar, meu irmão, começo a dar muito glória a Deus, aleluia. Começa a todo mundo olhar para o lado de não, o pregador fala: olha, repreendendo o nome de Jesus, você quer levantar seu ego, você fica soberbo. Porque tem crente que está tão com ego levantado, os outros estão tão soberbo que está desviado da igreja. Tem pessoas que só pregam se tiver multidão. Se não tiver multidão, não prega. Meus irmãos, ele que é fiel no público, Deus coloca. Tem gente que está tão preocupado com a multidão, mas está vazio dentro de si mesmo. Estava escutando os pregadores esses dias falando, a gente prega, passou não sei quanto isso, a gente vai no congresso, prega, aula, reino dos pés do Senhor, a gente ora, expulsa o demônio, mas eu chego dentro de casa e começo a andar lá tudo, parece que eu estou precisando de alguém para pregar para mim. Eu falei: porque você está vivendo o que você está pregando. Porque o que você falou lá para eles, antes tem que valer com você. Porque antes de você exortar a pessoa ao arrependimento, você tem que se arrepender. Antes de você pregar para uma pessoa que ela tem que renunciar, primeiro quem tem que renunciar é você. Antes de você pregar para a pessoa ser liberta, você tem que ser liberto primeiro. É muito fácil eu dizer para o irmão: seja santo, você é santo. Será que eu estou mandando isso de nada? Você tem que vestir como ouro na mulher de Deus, você não viu? Não é 2 horas na igreja, não. É fácil, 2 horas é fácil demais. Hoje eu vejo os crentes muito emocionados. É crente de emoção. Se você pesar na igreja e começar todo mundo a orar, a pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Diz que é. Sente aquela emoção de ser batizada. Mas aí, no outro dia, parece que o Espírito Santo saiu, a pessoa volta a fazer a mesma coisa. A pessoa volta a beber, volta a fumar, volta a ser prostituído. Uns voltam a usar droga. Aí eu fico pensando: que espírito é esse? Ao dono do espírito da liberdade, ele me conduz, a Bíblia fala: quando ele vier até nós, ele nos conduzirá. Ele vai libertar, ele vai ensinar nós o juízo, para nós saber o que nós vamos falar, pensar. Tem pessoas que vão ficar cheias, não é de Deus, não. Começa a apertar, você começa a ver. É falar com coisas que não edificam, coisas que não libertam.
Hoje nas igrejas não está vendo culto de libertação mais não. Estava passando minha esposa essa semana um vídeo do pastor que foi batizar a pessoa no Rio. O cara manifestou dentro da água, quase matou ele. Agora me fala. E ele começou a orar para ele expulsar o demônio dentro da água, para ele jogar ele de um lado para o outro. E aí? Então, meus irmãos, ali eu tinha que ter feito aquilo ali antes de ele ter ido, né, para batizar. Eu tinha que ter orado antes, na posição de mão de libertação. Agora, depois de estar lá dentro da água, não batizar. E ali ele passou a peleja, e as irmãzinhas do lado, orando, repreendendo. Vocês veem que peleja. Então, meus irmãos, fique preparado mesmo. O que Deus falou com Josué? Prepara hoje para amanhã será grande vitória. Ele preparou antes. É raro você jejuar e ir na igreja jejuando? Não. Mas o certo é você jejuar o dia antes. Você vai pregar amanhã, por exemplo. Se você vai pregar amanhã, jejua hoje. Senão você jejua amanhã mesmo. Mas antes de você pregar, você entrega o jejum. E quando você entrega o jejum, aí você já encerrou o jejum, você vai fazer a obra. Ali Deus vai te usar. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele preparou lá no deserto para depois vir fazer a obra. Quando ele estava no deserto, você não via lá ele transformando pedra em pão, vamos fazer pão. O inimigo queria, mas ele não fez. Ele não pulou no penhasco para mostrar que ele era filho de Deus. Ele não se prostrou diante do Satanás. Ele resistiu, então nós resistimos. A Bíblia fala: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Irmão, o inimigo, quando ele não consegue usar alguém lá fora para te atingir, ele quer usar dentro da própria casa. Mas como falar rejeição, com atitudes? Às vezes faz coisas que não agradam a Deus, você fica sentindo triste. Mas nós temos que entender que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E você sempre acreditar na vitória. Fala: Senhor, quem prometeu foi o Senhor. Senhor é fiel para mim. Eu creio que o Senhor fez uma promessa para mim dentro da tua palavra. Não foi o homem que disse, foi a palavra do Senhor. Crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Eu creio na salvação da minha casa. Meus irmãos, não é fácil. Tem gente que fala assim: mas com o pastor é mais fácil. De que Deus se levantar como pastor, você vai entender. Cada um, meus irmãos, tem algo para cumprir. Cada um tem um leão para matar, um gigante para derrotar. Eu não sei qual é o gigante que tem te afogado, mas você tem que crer que o Deus que você serve é maior que qualquer gigante. Se você for do seu nome, meus irmãos, você não pode ter certeza que você vai ser derrotado. Mas se você for no nome de Jesus, o gigante vai cair. Porque ele fez uma promessa para mim e para você. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. E os que não crêem já estão condenados. E estes sinais não seguirão: em teu nome expulsarei os demônios, falarei novas línguas, pegarão na serpente, e se comerá o mortífero, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É no nome de Jesus, meu irmão. Eu aprendi que tudo é no nome de Jesus. O inimigo ele pode levantar, mas é para cair no nome de Jesus. O salmista diz lá no Salmo 105, versículo 15, ele diz: ai daquele que tocar no meus ungidos, e ai daqueles que não tratarem os meus profetas. E nós temos a palavra do Senhor Jesus, que ele disse: aquele que levanta contra o ungido do Senhor, Deus levanta outro à altura. Toda vez que levanta contra o ungido do Senhor, Deus levanta outro à altura. Porque Deus, meus irmãos, ele não é homem nem filho do homem para que minta nem que se arrependa. Deus não deixa os deles envergonhados e confundidos é Satanás. E aqueles que contentam quando o servo do Senhor. Então vale a pena ser fiel ao Senhor.
É só você entregar a sua causa ao Senhor. Ele diz em Isaías 54:17: toda ferramenta forjada contra ti não prosperarás, e toda língua no dia do juízo tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor, e a nossa justiça ela vem do Senhor. Porque o Senhor ele é juiz do juiz, justo e reto. Eu sempre falo com as pessoas lá, falando com a moça que eu fui fazer visita. Eu lá no trabalho, eu tive que vestir como eles queriam. Se você vai no juiz carnal, lá ele não te recebe por qualquer veste. Agora, Deus é juiz do juiz, as pessoas querem apresentar para Ele de qualquer maneira. E quer que Deus receba, quer que Deus faça um milagre, quer que Deus liberte, quer que Deus opere. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo, sede perfeito, porque eu sou perfeito. Então, como nós vamos santificar, meu irmão, na palavra, na oração, no jejum, nós temos que santificar todo dia, porque Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, toda criatura ela vai ter que se prostrar diante de Deus. Se não prostrar hoje, é prostrar amanhã. A Bíblia fala que todo joelho dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então nós temos que entender, meus irmãos, nem todos que são Israel, israelitas, nem todos que dizem Senhor, Senhor, é nada do céu. Eu estava esse dia tentando meditar, buscando o Senhor. Aí eu estava assistindo um vídeo do pastor pregando e eu estava com uma dúvida, querendo entender por que Jesus, quando ressuscitou, chegou até Pedro e disse para ele: tu me amas? E perguntou a Pedro 3 vezes. Eu estava sempre meditando e querendo uma revelação do Espírito Santo. Eu estava vendo um vídeo do pastor pregando essa semana. Ele dizendo: sabe quem, quando Jesus ressuscitou, chegou perto de Pedro, perguntou 3 vezes se amava ele? Porque a Bíblia fala que aquele que confessar o Senhor Jesus diante dos homens, eu, Jesus, confessarei diante do Pai e diante dos anjos. Sabe por que Jesus fez isso com Pedro? Mesmo depois de Pedro ser aceitado Jesus na história? Porque Pedro, quando Jesus estava sendo pregado na cruz, antes de ser pregado, ele falou com Jesus: eu morreria pelo Senhor. Só que quando Jesus estava sendo pregado, ele negou Jesus 3 vezes. Ele negou falando que conhecia. E quando ele negou, a Bíblia fala que aquele que me negar diante dos homens, eu, o Senhor Jesus, negarei diante do Pai. Então Pedro, se Jesus não voltasse, e se Pedro 3 vezes eu falasse que negasse ele não, eu nem ia ter salvação. Aquele momento que Pedro negou Jesus na cruz, ele não tinha perdido a salvação. Só que Jesus ele é tão bom. Ele ressuscitou, ele não outro não. Eu tenho que resgatar aquilo ali vai ganhar muitas almas. Eu tenho que buscar ele, senão ele vai ficar perdido. O próprio Jesus disse para ele assim, ó, quando ele falava lá que ele via que o próprio inimigo usava a boca dele, nós temos que entender, o inimigo usa a boca de crente também. Porque o inimigo usou a boca de Pedro, e quando usou, o próprio Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Não falou nem o nome dele, Pedro, porque o Satanás está usando a boca dele. Judas andava com Jesus, o diabo usou Judas. E nós entendemos, irmãos, que nós estamos dentro do ministério. Primeiro nós temos que buscar a Deus. Se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, buscamos discernimentos. Quando o inimigo usar a boca de alguém para falar com nós algo, repreenda o nome de Jesus. Escutei uma vez um missionário virando do meu lado e falou assim comigo assim: presta atenção, pastor, não quer dizer que o senhor é pastor, filho de pastor, é missionário. Eu falei: o Senhor te repreende no nome de Jesus. Nós temos que aprender, meus irmãos, não aceitar as coisas do mundo. O inimigo queria usar a boca dela naquele momento, e Deus nos usou para repreender. Então nós temos que ter sabedoria. Tem gente que diz assim: mas você só pensa maldade, não é maldade não. Uma pessoa de Deus, ele fala: não, você está no caminho do Senhor, em nome de Jesus, as suas filhas estão te acompanhando, elas vão ser grandes ministras da palavra do Senhor. Agora a pessoa fala totalmente o contrário. Então, meus irmãos,
Pedro disse para Jesus: não vale, não, eles vão matar você. E Jesus sabia que ele ia ser morto. Ele veio para morrer mesmo por nosso pecado. Ele sabia que ali não era Deus usando. Deus não ia usar alguém para fazer ao contrário daquilo que ele colocou. Então nós sempre entendemos, irmãos. Tem situação na minha, na sua vida, o inimigo vai usar a boca de pessoas que estão dando brecha dentro da igreja para tentar te parar. Vai vir a zoar a irmã. Larga sua filha para lá. Deixa ela com Deus. Não olha para ela mais não. Onde que Deus está nisso aí? É a hora que você fala: não. Deus me chamou para fazer a diferença. Deus me chamou para orar para aqueles que estão perdidos, para buscar as ovelhas que estão perdidas. Porque a oração dos justos não tem feito, eu estou me justificando, Senhor. E eu tenho que orar para a minha casa, para a minha família. Eu creio na salvação da minha filha, na salvação da minha família. O inimigo quer que você pare de orar, porque a pessoa faz cada vez que. Tem situação, meus irmãos, se Deus tocou para você não orar, porque Ele está tratando. Então você fala: Senhor, eu não estou orando mais, o Senhor me falou. Então eu entrego nas mãos do Senhor, não na mão do inimigo. Faça a tua vontade. Então, meus irmãos, Deus, Ele nos ensina o tempo todo, nos instrui. Então Ele disse que buscar Ele, achar Ele, nós temos que buscar Ele para nós achar Ele. É fácil? Não. Ele não prometeu facilidade. E pessoas que dizem: eu não vou para a igreja, eu não vou para a igreja, eu tenho as coisas do amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe cada vez mais. Mas igreja somos nós. Igreja não é quatro paredes. Igreja somos nós reunidos no nome de Jesus. Se nós entendermos que nós somos da igreja de Cristo, meus irmãos, nós temos que estar unidos. Quando nós estamos unidos no seu nome, Deus faz a obra. Todas as pessoas que acham que está perfeito, você pode ver, está só eles andando. Está prostrada de vício, dependência. Fica querendo que o outro não tem. Tenta adquirir as coisas da vida toda que não consegue. Quando o outro tem qualquer coisa, fica querendo o que o outro tem. E quanto mais você deseja que o outro tem, menos você tem. Agora, quando você deseja a vontade dele, ele providencia. Eu aprendi que o que Deus tem para mim é melhor do que aquilo que eu quero. Eu aprendi que a vontade dele é 1000, 10.000 vezes mais do que a minha vontade. Eu acho interessante que quando Deus ele envia Ezequiel ao vale dos ossos, a Bíblia fala que eram numerosos aqueles ossos. Assim. Ele faz uma pergunta para Ezequiel: você que a palavra tem poder, poderão viver esses ossos? Quem é eu e você para olhar para o osso e dizer que ele pode ter vida? Quem é eu e você para olhar para o enfermo e dizer que ele pode ser curado? Quem é eu e você para olhar para uma pessoa que está dependente das drogas e dizer que ela se liberta? Ezequiel vai e diz: tu sabes, Senhor. Ele fez uma pergunta. Eu creio que naquele momento Deus olhou para Ezequiel e disse: você não sabe. Porque você sabe que você não consegue. Você sabe que você é carnal. E naquele momento que Deus viu que Ezequiel foi humilde, ele disse: profetiza. E só diz: profetiza. Mas como nós temos que profetizar na nossa boca? A Bíblia está falando aqui, ó. Do fruto da boca de cada um fartará do seu ventre, dos retornos dos seus lábios fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Então a igreja vai profetizar e tem que saber o que tem que falar. Então eu creio que naquele momento o próprio Deus colocou a palavra na boca dele. Porque se Deus mandou, ele vai dar vitória. Ele disse: ossos, vive,
Diz a palavra do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu não falo assim, ó. Eu estou te dando uma ordem em nome de Jesus. Levanta, tenha vida. Eu não falo assim, ó. Eu estou determinando. Muitos escritores falam. Você está determinando o quê? Quem está mandando é Deus. Quem está determinando é Ele. Quem deu a ordem é Ele. Quem fez a pergunta foi Ele. Deus pode olhar para mim e dizer assim: aquela pessoa que passou na porta ali agora, você acha que ela pode ser salva? Eu não tenho certeza. Porque a certeza ela vem de Deus. Tu sabes, Senhor. O Senhor sabe. Eu sei que o tempo do Senhor tudo vai acontecer. Porque o tempo do Senhor é bom perfeitamente. Aí Ezequiel já diz: nossos filhos, diz a palavra do Senhor. Aí ali fala que ali só estava Ezequiel naquele vale. Mas houve um grande ruído. Imagina, tem crente que houve um grande ruído no deserto, sai correndo. E aqueles ossos começaram a mover. Imagina você está vendo no deserto orando, os ossos começam a mexer lá. Jesus, se não tiver fé, vai sair morrendo. Imagina aquele osso, então, se for de uma vaca, do boi, virar um boi de novo, quero assim. Vai largar até a Bíblia para trás. Os crentes de hoje, casca de ovo. Aí aqueles ossos movimentam, a Bíblia vai crescer dentro, cá, pé, e formou um grande exército. Era o exército que estava vindo lá do Egito. E no meio do caminho eles é melhor umas correntes lá do Egito do que passasse sede no deserto. Só que Deus ainda é Deus de milagre. E falou: eu vou restaurar e vou mostrar que eu sou Deus. Que eu sou o Senhor dos Senhores. Que nada nem ninguém possa fazer escapar assim. Eu pedi para ficar sem corpo por anos. Só que, meus irmãos, aquele exército estava tudo prontificado, tudo em pé. Só que faltava algo mais importante. O que hoje está faltando dentro das igrejas: o Espírito Santo de Deus. Aí Deus olha para Deus e diz: agora, filho do homem, profetiza o Espírito. Não é outro, não, tá? É o. Porque o Espírito de Deus é um só. Porque o pastor falou para mim assim: você tem que controlar. Eu falei: pastor, mas ninguém controla o Espírito Santo de Deus, não. Ele foi me levou lá em 1 Coríntios 7,14. Que os profetas controlam com os Espíritos. Eu falei: você entendeu bem essa mensagem aí? Fala: o profeta controla bem com os Espíritos. Para se controlar nós, a carne, o sangue, os espíritos. Deus não tem autoridade sobre eles. Mas o Espírito Santo de Deus ninguém controla. Porque Jesus disse: quando Ele vier, Ele se conduzirá. Ele nos conduzirá. Então é Ele que nos conduz, não é nós que conduzimos, não. Quem é eu para conduzir o Espírito Santo de Deus? Quem é eu para tentar parar aquilo que Deus quer? Porque Deus estava me usando na igreja, eu vi que estava ficando incomodado. Aí estava gostando. Aí queria parar. Falei: felizmente, eu creio que é Deus. Se você acha que é Deus, olha, expulsa em nome de Jesus. Eu creio. Porque toda vez que Deus me usa, quem que eu vou falar, confio em nome de Jesus. Então a glória dele, a honra dele, eu sou instrumento. Eu sou vaso. Ele usa da forma que ele quer. Eu falei com ele: não seja da minha forma. Ele fala que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Pega as coisas pequenas para confundir as grandes. E operando ele entende. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda nessa manhã. Estava lá em casa meditando ontem. Estava ali comendo missionário. E Deus tomou a pregação com o poder da palavra. O poder da língua. A língua é a palavra. Sai da nossa boca. E Jesus disse: o que mata não é o que entra, não. É o que sai.
Porque aqui que entra na sua boca pode ser veneno. Se você não souber, ele disse. E se comer algo motivo, não fará não. Porque eu sou motivo. Mas aquilo que sabe, dependendo da situação, pode matar uma alma. Às vezes a irmãzinha está ali, esperando a palavra de Deus, aí chega uma palavra que não tem nada a usar. Ou que seja algo que ela não ouviu, mas passa os dias, a noite, e nada vai acontecer. Aí ela vai. Às vezes eu posso falar uma palavra hoje e ela pode pensar que é dúvida. Mas se ela for de Deus, ela vai dizer: vai doer naquele momento. Mas ela vai dar raiz. Vai brotar. E quando brotar, vai se preocupar. Tem que voltar lá. Porque o Barato falou, aconteceu. De Deus. Tem coisa na nossa vida que nós estamos esperando, às vezes, uma porta aberta. Aí Deus fala assim: fala para o irmão que por enquanto a porta não está abrindo. É prova. Essa prova que passa. Tem irmão que não quer ouvir isso, não. Quer ouvir que Deus está abrindo. Nem toda porta é Deus que abre. Nem toda porta é Deus que fecha. Então nós temos que buscar a Deus. Eu sempre falo com minha esposa: Deus, é o Senhor. Se for o Senhor, fique com vontade. Se não for, que teu irmão sabe o nome de Deus. Às vezes você está orando contra as próprias coisas de Deus. Está dando murro, como diz o mundo, né? Na ponta da faca. Você está lutando contra o próprio Deus, lutando contra si mesmo. Aí não sai do lugar, fica estacionado. Agora, quando você começa a buscar de Deus, fala assim: está sabendo orar. Já aquele dia que você fala assim: Deus, não consegui nem abrir a boca para orar. Fiquei imaginando Ezequiel, quando fala em vários, Deus viu uma pessoa voltar, é deserto. Quando a pessoa acha que está sozinha, tudo dando errado. Aí Deus fala com ele: pode olhar os olhos de ver. Eu creio que ele está conseguindo nem sair palavra na boca de Deus. Mas tem situação que você está passando no seu casamento, na sua casa, sua família, saúde, ou que seja, o que for. Você não está tendo força nem para orar, mas o Senhor sabe. Aí você, para que eu vou falar com ele se ele sabe? Mas ele está fazendo uma pergunta para você. Poderá o seu casamento ser salvo? Para que ele não sabe. Poderá essa pobre que não sabe. Poderá minha filha se liberta? Não sabe. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele não perde o controle. Eu e você perdemos o controle. Mas Deus não. Tem pessoas que às vezes falam assim comigo: você não se preocupa, não. Tem dia que está, não sei se sua esposa, seus filhos da igreja, vai se preocupando. Eu leio Bíblia. Eu lembro de Noé pregou, foi 90 anos, tem esposa, os filhos, estava mostrando natural dele. Muda a água ficou pronta. Deus falou com ele: não é, traga essa família para água. Tomou a Deus para eu e essa família. Que coisa melhor, meu. Porque adianta a igreja já tivesse lotado aqui, tivesse só eu, a multidão, e a esposa e os filhos tivessem. Tem gente que está tão preocupado com lá fora, com as coisas do mundo, que esquece dentro da sua própria casa. E Deus ensinou para mim e para você que você cuidar da sua casa. Por isso que lá no livro de Eclesiastes, que Eclesiastes foi Salomão. Ele disse que há tempo para todas as coisas. Se você casou, você tem Deus pelo seu esposo. Se você tem filhos, tem que dar um tempo para ele. É difícil, né? Deus prometeu para te dar. Tem que tirar o tempo. Está cansado, mas o menino quer entender isso, não. Ele está no vigor, está no pico. Eles querem brincar. Sempre tem dia, quando tem dinheiro, não. Tem que fazer igual, do jeito. Vai uma cachoeira, um lote, lá no cantinho de carro. Ah, não, pelo menos a rua, nós temos que nos pedir Deus sabedoria.
Eu falo com os irmãos, eu não sou perfeito, meus irmãos, eu peço, Senhor, me dê sabedoria. Nós precisamos. Que nós sem sabedoria não fazemos nada. Nós vamos ficar aí fazendo coisas sempre dando errado. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus, antes de nós fazer algo, nós vamos orar. Porque a oração é a chave de tudo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor que colocou no meu coração nessa manhã. Que o homem que tem muitos amigos pode comprar tudo lápis. Mas há amigo mais chegado do que o irmão. Então tem amigos que Deus vai colocar nos seus caminhos. E você vai contar para ele coisas dos seus irmãos. Para suas irmãs, para sua família. Porque a palavra de Deus se cumprir, há amigo vai chegar. Tem amigas que vão chegar e falar com vocês que eu tenho pessoas assim. Eu posso contar com eles o tempo todo. Tem um amigo meu, se eu ligar para ele, ele vai no trabalho, sai do trabalho, tentar fazer uma coisa, ele tem coragem de ligar. Uma vez sofreu um acidente, em 6 meses. Eu lembro dele em 2006, 2007. Esse amigo meu trocava as voltas dele para me levar no retorno dele. E eu nem sabia. O dia do retorno ele sabia. O dia que a gente saiu do hospital, precisava de uma mulher, eu nem sabia que precisava. Acho que ele estava. Ele sabia mais do que estava acontecendo comigo. E quando eu nem sabia que ele era alto, ele estava lá com a mulher na mão. Todos os retornos estavam lá na porta. Ninguém ficava dormindo em casa. Acorda, vamos lá, tem retorno mesmo, fulano. Os papéis ficavam com ele. Amém, vai chegar. Que Deus vai levantar amigos para ficar do meu lado e do seu lado em nome de Jesus. Deus vai colocar amigos de verdade, como Jesus, que Ele é o nosso amigo mesmo. Que não vai te decepcionar. Que vai te ajudar, te dando conselhos de Deus. Que vai te ajudar na caminhada. Porque Jesus disse que é melhor que seja dois que se um cair, o outro. Amém? Essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Aquilo que eu não pude expressar no coração dos irmãos, que Deus possa expressar. Meus irmãos, eu trouxe essa mensagem nessa manhã porque Deus falou comigo nessa noite. Deus falou comigo para me vigiar naquilo que eu falar. Tem vezes que eu tenho sono, meus irmãos, que eu acordo assustado que Deus, eu não falei isso não. É Deus falando comigo para vigiar. Esse dia eu tive um sonho, eu vou colocar para os irmãos rapidinho aqui para vocês entenderem. Por isso que eu busquei a Deus para trazer uma mensagem para pregar para minha vida. O sonho que eu estava dando com uma pessoa, até um parente meu. E eles falavam algo que não era verdade. E naquele momento, eu peguei. A Bíblia fala ireis, mas não peguei. Então nós temos que tomar cuidado, que na hora da ira, presta atenção, pode deles pecar. Quando Elias disse ireis, mas não peguei. Naquele momento da ira, pode pegar. Isso era um sonho, não era realidade. Ele estava falando algo, não era. E eu falei com ele, do nada, falando, falei, bom, mas aí no sonho, eu falei, como a tua família, Deus, sua casa, os seus é melhor do que os outros. E eles foram abaixar a cabeça. Só que até aí estava certo. Porque ele sempre fala isso, Deus tem marido que fala que é melhor dos outros. Até aí eu vi que eu virei, mas aí eu tinha que parar. Só que no sonho, eu já lancei falar, depois disso aí eu já comecei, naquele sonho eu comecei, igual você fala, tem que tomar cuidado, são palavras com ele de Deus. É aquele momento que a gente tem que tomar cuidado. Ireis, mas não pegueis. Então nós temos que tomar cuidado. Então na hora da ira podemos cair em pecado, em tentação. Porque não os cair em tentação. Então nós temos que tomar cuidado. Na hora da ira, meus irmãos, a melhor coisa que nós temos que fazer é deixar fechado. Se nós conseguirmos fechar nossa boca, sair um pouquinho da obra do Deus. Se eu falei algo que não te agrada, me dê sabedoria. E olha para aquela pessoa que está se levantando contra alguém, que Deus ele faz justiça. Porque Ele que julga, Ele que pesa, Ele que tem. Bem, é somente aí, meus irmãos, esse sonho que eu tive. Pedi Deus uma mensagem para trazer para quebrar. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para receber para nós embora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, e que a graça e as bênçãos e consolações do Espírito Santo de Deus
esteja comigo, com você, na minha casa, na sua casa. Eu queria que cada um de nós colocar a mão nos pés de toda a igreja que crê disso. Glória a Deus, que assim faz, o Senhor nos acompanhe. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, produtiva, cheia de bênçãos, de vitória, de livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.